E um dos pilares da sociologia é Max Weber. Max Weber fala em neutralidade axiológica, ou seja, você não pode ter preconceitos teóricos, políticos, quando procura compreender para explicar o social, o econômico ou o político. Eu, daqui de Maputo, estou a dizer que Max Weber estava errado. Eu não tenho nada a ver com essa neutralidade axiológica. Penso exatamente o contrário. De qualquer jeito, eu prefiro Marx. Marx, o velho barbudo, que também é um dos pilares da sociologia, que traz dois conceitos que eu acho que são importantes para o meu argumento. O primeiro é que a nossa vida, os processos históricos, têm que ser analisados à luz, da luta de classes. Ou seja, o pertencimento, como os brasileiros dizem, a pertença, a classe. Esse conflito que há uma classe que se apodera do trabalho no sentido de fazer coisas, mas também trabalho intelectual, trabalho artístico, no sentido contrário, ou seja, quando o imperialismo, o capitalismo, o imperialismo nesse sentido de trusts, né, de companhias transnacionais que vêm da Europa, e agora também vêm do Oriente, da China, é outra coisa. Esses, quando vêm, de alguma maneira, fazem tábula rasa à nossa pré-existência, aos nossos saberes, à nossa cultura. Podemos chamar o que quisermos, de epistemicídio. Então, essa noção de imperialismo, e vou ler, é interessante isto que me interessa para o argumento, na definição de Marx. O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que a dominação dos monopólios do capital financeiro ganha força. Portanto, a exportação de capitais adquire mercado de importância e começa a partilha do mundo. Ou seja, é aquilo que o Ng'Uenha, não neste livro, mas nos momentos da filosofia, já me lembro de qualquer maneira, ele fala da dolarcracia. Ou seja, nós... Tempos de filosofia. A dolarcracia é o paradigma que nós acriticamente seguimos como se fosse a única alternativa, a única resposta às nossas preocupações. Esse é o ponto. E, portanto, essa coisa da dolarcracia é sequenciada por outras pessoas. Lembro-me agora de Irving Fisher, que diz que as sociedades são feitas de ciclos econômicos. Ciclos esses que são épocas. Tem filosofia, tem visão, tem ciência, tem tecnologia. Esses ciclos, ele chama de, corroborando com a lógica neoliberal, ele diz que o mundo tem que dançar a dança do dólar. É o que o Irving Fisher diz. O mundo, nos ciclos, tem que dançar a dança do dólar. Eu, deste meu lugar, moçambicano, preto, escravizado, neoliberalizado, colonizado, não quero dançar a dança do dólar. E, portanto, vou trazer um outro. Estou do lado do sul, ainda. Sul. Depois vou explicar porque que a juventude está no sul do sul. Há um senhor, Majid Ranema, que advoga que, ao fazermos análise dos fenómenos a partir do sul,
nós temos que ser radicais. Radical no sentido epistemológico do termo, etimológico do termo. Episteme, voltar às raízes. Por que voltar às raízes? Porque é nas raízes onde nós vamos encontrar as causas destas mazelas de hoje nas quais nós vivemos. Neoliberalismo, desigualdades, racismo, segmentação da sociedade, etc, etc. Portanto, eu sou radical, tal como Majid Rahman. Um terceiro aspecto. Eu sou subversivo. E a subversão fui buscá-la a um cardeal brasileiro. Vocês conhecem? Cardeal Arnes. Em 1982, o Cardeal Arnes, de São Paulo, dizia uma coisa interessante, com a qual concordo plenamente, que uso para o meu argumento, verão no fim. Cardeal Arnes dizia assim: nós temos que ser subversivos. E subversão significa virar a situação ao contrário e olhar para a situação a partir do ponto de vista daqueles que têm que morrer, têm que passar fome, têm que ter falta de escola, para que o sistema neoliberal continue a ser ele próprio. Nesse sentido, eu estou com o cardeal Arnes. Sou subversivo. Um outro aspecto, portanto, estes para mim são os pressupostos: subversão, radicalismo, imperialismo, neoliberalismo, contra o qual eu luto e contra o qual a herança que nós temos que deixar aos nossos jovens é, e aqui já estou a chegar ao meu ponto, é que o empreendedorismo que nós temos que impregnar nos nossos jovens é um empreendedorismo ideológico. Quer dizer, já me explico. Nós só podemos empreender, isto por antítese, isto por oposição ao empreendedorismo dinheiral, se assim se pode dizer. Não é simplesmente fazer dinheiro, lucro, não é assim. Estou a dizer, temos que empreender para que a ideologia seja em cima da nossa prática. Portanto, tal como com Marx, estou a dizer que nós temos que pensar que viemos de um lugar, que fomos subalternizados, que fomos dominados e que, portanto, temos que ter uma ideologia que guie toda a nossa ação. O que é que isto significa? Significa que, ao falarmos da cooperação Sul-Sul, que é um conglomerado de instituições, universidades, pessoas que se reúnem para levar a cabo uma ação, no caso educativa, uma ação educativa ideologizada, porque estamos a falar de pessoas que ao longo da história foram subalternizadas, foram postas em baixo, foram dominadas. É isso que é o empreendedorismo, é esse o empreendimento, é esse o problema que a juventude tem em mãos e que tem que desenvolver. E, portanto, porquê? Porque o contexto em que esta juventude, que é o futuro, Samora dizia, a juventude é a seiva da nação. Estou plenamente de acordo com Samora Machel. Quer dizer que, se vocês jovens, nós, eu também me incluo, boa. Se nós jovens não pensarmos, não tivermos ideias, não tivermos ideologia, visões do mundo, cosmovisão, cosmologia, sobre onde é que nós estamos, não vamos entender nada deste game. E, portanto, vamos a continuar a perpetuar um sistema que nos tem que matar a nossa episteme para esse sistema continuar a existir. E, portanto, o que eu digo é que o vosso empreendimento deixa lá o dinheiro. Não estou a dizer que não é preciso, né? Isto custou dinheiro, isto custa dinheiro. Mas isso é advento de toda uma ação ideológica e de uma praxis contra o neoliberalismo. Uma praxis contra a dominação, contra o epistemicídio, contra a discriminação. Essa é, muito rapidamente, aquilo que eu vos quero dizer e que penso... Quanto tempo eu tenho? 2, 3 minutos. Ok, eu vou acabar. Vamos dizer que
A tarefa, portanto, vou acabar, tenho 2 minutos, vou dizer isto em 2 minutos. A tarefa que a juventude, se permitem, um preto velho que fuma cachimbo, dizer-vos, a vossa tarefa é pensar ideologicamente o nosso lugar, a nossa pertença, no português brasileiro, o nosso pertencimento. Essa é a vossa tarefa, esse é o vosso empreendedorismo. Por quê? Porque estamos a falar de escolhas. Está nas vossas mãos, escolha o que vocês querem. Querem continuar a ser dominados até do ponto de vista de processos cognitivos, ou querem vocês próprios criar o vosso saber, o vosso conhecimento sobre vocês e sobre o mundo? Eis a questão. Um minuto. Vocês, listei aqui 3 ou 4 pessoas que eu acho que vocês devem ler, que vos podem. Sheikh Anta Diop, José Castiano, Severino Bueno, Miguel, Assanti, Kwame Apiá, Nyerere, Samuel Machel, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Biko, só para dizer alguns, mas estes vai bom. Muito obrigado.